clube que a gente aumentou a bancada para receber o nosso convidado de hoje, Augusto Melo, presidente recém-eleito no Corinthians, vai ser oficialmente empossado no dia 2 de janeiro. Antes de mais nada, quero te dizer, seja bem-vindo. Vou chamá-lo de você. E a gente vai nessa para debater aqui um pouco do que você tem de ideias para o clube, das dificuldades que já sabe que vai enfrentar. Queria que começasse dizendo do tamanho do desafio, para a gente enumerá-los depois por aqui, porque são muitos quando se assume um gigante do tamanho do Corinthians, né, Augusto? Boa noite, Dani. Boa noite, Pedro, Pascoalzinho. Prazer. Obrigado pelo espaço, a oportunidade de a gente poder falar do Corinthians e esclarecer todas essas questões que estão saindo na internet, né? Essa é a grande chance da gente poder falar com o torcedor corintiano e tirar as dúvidas dele, né? É um desafio muito legal, O desafio maior foi ganhar a eleição, né? Foi uma eleição muito conturbada, uma eleição difícil, acho que uma das piores que já existiu no Corinthians, mas graças a Deus vencedor, né? E agora esse desafio de voltar o Corinthians ao protagonismo e trazer o Corinthians de volta para o corintiano. Vamos bater um papo por aqui, vocês fiquem à vontade. Eu sei que tem muito assunto para a gente tratar. Sei que o que interessa ao torcedor, seja do Corinthians ou dos outros clubes, é negociação de jogador. A gente vai chegar nisso com calma também, né, Pascoal? Mas o Pascoal já cumprimentou todo mundo aqui, está há muito tempo cobrindo e participando da história de clubes, também conhece bem de dentro e de fora os desafios do Augusto. O senhor disse, ou alguém disse pelo senhor, que o Corinthians precisa de 11 contratações? Não, eu disse, foi eu mesmo que disse. O Corinthians precisa de 10 a 12 contratações e sempre falei na minha campanha que o Corinthians terá o maior choque de gestão na sua história e nós já estamos, né, trabalhando para isso. Apesar de tomar posse só dia 2, da gente poder ter a caneta só dia 2, mas da semana passada para cá nos foi permitido já poder tentar fazer uma negociação e é isso que nós estamos trabalhando já em cima disso. Quantos titulares? Eu fiquei com essa dúvida quando eu ouvi essa frase, porque, assim, tem muito nome importante que está deixando o Corinthians agora, né? A gente pode fazer uma lista aqui, a gente fala de Gil, de Renato Augusto, de quem mais? O Juliano, o Fábio Santos aposentando, o Bruno Mendes que não ficou. Cantillo. Então tem muitos nomes importantes. Sim. Eu imagino que essa reconstrução e essas contratações, elas sejam para formar primeiro um time titular, né? Sim. A gente tem uma boa conversa com o Mano. Apesar do Mano estar de férias, a gente conversa todo dia, né? Nós temos um departamento hoje muito qualificado, que é o Cifute, voltamos a dar uma estrutura muito grande. Estamos integrando outros profissionais junto para que a gente possa voltar aquele departamento que monitorava e que a gente tinha grandes contratações. A gente acredita que mais ou menos de 5 a 6 titulares, né, que é o que a gente necessita nesse momento, e estamos trabalhando, estamos muito focados para que a gente possa trazer esses titulares e que não erre. Por isso que reestruturamos esse departamento, através já de uma lista do Mano que ele nos indicou e outras que a gente vem monitorando, apresentamos a ele, foi todos aprovados e hoje nós estamos focados para trazer esses titulares. Diga, não, só para dizer, a camisa do Corinthians, o senhor tinha dito anteriormente que estaria entre, se não a mais valiosa, entre as mais valiosas do mercado brasileiro do futebol. E eu até disse isso, Pascoal, porque esse é um desafio para todos nós, para todos os profissionais qualificados que eu assim já nomeei. Já para atingir uma meta, mas já estamos atingindo essa meta. A nossa camisa, nós tínhamos aí mais ou menos 120, 123, e hoje a gente já tem um patrocínio master muito valioso, que já chega aos 200 milhões, que é o que eu comentei. E a nossa meta agora é passar dos 200 milhões e ser uma das camisas mais valiosas da América do Sul. Houve algum papo, o senhor conversou com o Gabigol ou com algum representante do Gabigol, chegou a falar com alguém do Flamengo? Isso é real, porque a gente tem debatido muito aqui no programa, Augusto. Então, seria uma oportunidade de esclarecer mesmo. Tem isso, o que tem de verdade, para que o corintiano, né, não possa ficar só sonhando, se pode ser uma coisa concreta, pode acontecer. E eu liguei sim, falei com o Landim, falei com o Braz, gostaria de uma reunião e ver qual a possibilidade, se há alguma possibilidade da gente poder conversar com o atleta. Assim que a gente conversar e ele nos autorizar, nós vamos falar com o atleta. Eu tenho interesse sim, acho o Gabigol um grande jogador e tem a cara do Corinthians sim. Eu falei com algumas pessoas da diretoria do Flamengo hoje que me disseram que o Gabriel não vai ser negociado a menos que se pague o valor da multa dele, que hoje é de 33 milhões de euros. A gente sabe, para fora, para cá é um pouquinho maior ainda, né? A gente sabe que o contrato dele é até o final do ano, existe uma renovação pronta ainda não assinada e a partir do meio do ano, se essa renovação não for assinada,
ele sairia de graça. Só para a gente entender assim, o senhor chegou a conversar efetivamente com os dois juntos e eles autorizaram esse contato. Em que pé que está esse estágio de negociação? Porque, inclusive, as aspas do Braz hoje, ao Fred Gomes, do GE, dão conta de que assim, o Gabigol não está à venda. O Gabigol não vai ser negociado. Sim, não houve. Houve um contato por telefone, né? E que havia um interesse da gente conversar sem nada... Sem nenhum compromisso, né? Simplesmente uma conversa. Sim. E nessa conversa, se houver a possibilidade dele se transferir, tudo bem. Se não houver, o não nós já temos. Agora podemos conversar. E se não der, partimos para outra. Não tem problema, entendeu? Mas é o que eu falei, a ética sempre em primeiro lugar. A gente quer sempre ir direto com o presidente, com o vice, para que a gente possa ter essa conversa sem nenhum tipo de atravessador, que é o que eu estou fazendo, tá? Eu estou indo sempre direto, muitas coisas que estão saindo na internet, tem muitas conversas, e eu quero até deixar o meu torcedor muito tranquilo sobre isso. Eu também sou torcedor, eu também estou ansioso para um grande time, e pode ter certeza que a gente está trabalhando muito para isso, um pouco de paciência, porque o modelo de gestão do Corinthians mudou. Se fosse para montar um time, eu já teria montado 3, 4 times. O que nos é oferecido de jogadores, vocês não têm ideia. E o modelo de gestão do Corinthians mudou, gente. O Corinthians daqui para frente, ele não vai ser intermediário de ninguém. O Corinthians sempre em primeiro lugar. O Corinthians daqui para frente, ele tem que ser o clube. Ele que vai ganhar. Ele é a vitrine. Ele que vai expor esses atletas. Ele que vai trabalhar com esses empresários. Então... Quero deixar uma coisa bem clara. Se fosse para montar um time, nós já teríamos montado 3 times. O Corinthians, a gestão mudou. Não vamos mais servir de intermediário para ninguém. Vou dar um exemplo do Robert Renan, que é um excelente jogador, formado na nossa casa, que nos foi oferecido apenas para 6 meses. Nós não vamos fazer mais isso. O Corinthians daqui para frente, se quisesse até 1 ano, tentamos negociar. Se for por 1 ano, que a gente possa ter uma estabilidade, de pelo menos trabalhar esse ano todo, tudo bem, mas 6 meses para servir de trampolim para um outro clube e o Corinthians não ganhar nada, jamais vai acontecer isso na nossa gestão. Presidente, eu queria fazer, eu tenho muitas colocações, mas vamos um passo por vez, né? Na situação do Moscardo, o senhor disse que o Corinthians, talvez venda de jogadores seria a terceira arrecadação que o Corinthians pudesse ter, porque tem um estádio, tem a camisa e ficaria a venda de jogador num terceiro estágio. A proposta do Paris Saint-Germain é que os valores oferecidos é que mudam a trajetória do negócio. O pedido dele de jogar na Europa muda a trajetória do negócio. Como é que o senhor encaminhou isso, vendo toda essa negociação? Sempre falei isso, Pascoal, porque por isso que nós não tivemos um elenco forte esse ano, porque qualquer garoto, qualquer jogador que começava a se destacar, nós vendíamos por um preço que para nós não era interessante. Mas enfim, eles têm a caneta, eles fazem o que eles acham melhor. O meu jogador, a partir do dia 2 de janeiro de 2024, será a terceira receita, qualquer tipo de jogador, porque nós já estamos trabalhando e provando isso, a parte de master, parte de as propriedades que nós temos para negociar, que ela vai ser muito valorizada. Então o jogador meu sempre será a terceira receita, porque sempre primeiro vai ser a camisa, vai ser a nossa arena, vai ser as placas, vai ser televisão, enfim. Esses patrocínios pontuais que nós vamos trabalhar forte. Esse atleta ele tem um contrato, né? Só que ele tem uma multa menor aqui. Agora, todos os outros foi feito um aditivo, aumentaram o salário e aumentaram a multa. Por que também não aumentaram a multa desse atleta? Quando o atual presidente me chamou para conversar sobre isso, eu falei, eu sou contra. Eu não quero vender, ainda mais um garoto que faz 3, 4 meses que... Bom de bola. Tá tendo uma performance. Eu até conversei com o garoto no dia, no CT, falei, olha, eu sou contra a sua venda, eu acho que você ainda tem muito para oferecer para o Corinthians, você tem que se maturar, você tem que nos dar título, você pode pegar uma seleção olímpica, a seleção oficial, e aí uma valorização, você será vendida por 40, 45, 35. Fui questionado e continuei com a minha posição de não aceitar. Tivemos uma segunda conversa, novamente eu recusei, por 20 milhões de euros, novamente eu fui contra, só que até então não sabia da multa porque nós não tínhamos acesso a isso. Infelizmente agora existe uma multa menor do que estão nos oferecendo e se nós não aceitarmos, esse garoto sai por um valor menor. Ou seja, isso não vai acontecer a partir de 2024, porque nós vamos estar sempre atentos a esses contratos e a gente que joga futebol, a gente entende, eu fui jogador também, a gente entende um pouco de futebol,
fui publicitário também em algumas situações, a gente entende alguma coisa. E é o que acontece na Europa, todo bom atleta, ele é chamado um ano e meio já antes para fazer uma renovação, para se colocar um aditivo. Então por que não foi feito isso nesse garoto? E uma vez que o vice-presidente de futebol do Flamengo fala que o Gabriel não está no mercado, eu entendo, você me corrige se eu estiver errado, se tiver algum outro detalhe da conversa, que ele só sai mediante o pagamento de uma multa. A multa do Gabriel hoje, ela passa os 100 milhões de moeda estrangeira, ela passa os 500, bate quase 600 milhões de reais para clube nacional. Local. Como um clube que fala também em se reestruturar financeiramente, pagaria essa multa, porque me parece que o Flamengo não liberaria sem multa, visto as palavras do Braz, e qual foi a resposta que você teve do Landim e do Braz? Essa conversa está só entre vocês, ainda não chegou, por exemplo, ao Gabriel, ao procurador do Gabriel? Não chegou o atleta e nem o procurador. A conversa foi uma simples conversa de telefonema com o Braz, dizendo que eu gostaria de conversar com ele, mesmo porque eu sei que eles têm interesse em algum atleta nosso. Nós temos, eu disse a ele que eu teria interesse em alguns atletas deles também. Não citei nome, mas a mídia logo no começo começou a soltar, a gente não sabe... Eles te responderam o quê? Quando você... Vamos conversar, mas não está sendo um nome específico. Só que eu me interesso, claro, se o Gabigol não é titular e se há algum interesse de vendê-lo, por que não a gente poder entrar numa negociação? Mesmo porque a própria Dani falou, daqui a 6 meses ele pode assinar um pré-contrato. Então, se não assinar, o que já está pronto na mesa da diretoria, é acordado, o que eu disse, né? A gente quer uma coisa com ética, né? A gente quer essa cordialidade, a gente quer estar sempre unido para que nunca tenha nenhum tipo de desavença, não aconteça nada. E a minha ética vai ser sempre essa, sempre direto com o presidente e depois sim com o procurador e o atleta. E esse valor, como pagar esse valor, essa multa que não, mas aí, muito da esse é um valor nacional. que às vezes você... É 33 milhões, mas era... Não, mais de 100 para o mercado nacional. Era mais de 100, mas para ele cumprir todo o contrato dele. Hoje praticamente falta 6 meses para ele cumprir o contrato dele. Mas o valor da multa... Não, eu sei, mas aí pode ser negociável. Né? Todo atleta, de repente, se ele não quer renovar, ele cumpre os 6 meses e sai de graça. Nenhum clube quer isso. Então, a gente está insistindo porque, assim, a gente está envolvendo 70 milhões de torcedores, mais ou menos, nessa conversa, que estão interessados em entender essa possível negociação, né? O senhor está contando, então, com uma possível vontade do Gabriel de sair do Flamengo pela situação atual de ser um reserva, aparentemente, com o Tite, é isso? A ética é, primeiro, o Flamengo ter a vontade de transferir o atleta para nós, e a segunda é o atleta querer estar conosco. Flamengo 2012, o Corinthians hoje 2023, o Flamengo tinha uma receita de 180 milhões e um déficit de quase 800 milhões. Então ele realmente precisava enforcar toda essa situação, sangrar realmente, reestruturar para depois ele pensar num grande time. O Corinthians hoje, ele está praticamente, ele tem um déficit que está pouco acima ou já igual à sua receita. E com essa credibilidade que nós estamos passando para o mercado, Master, outras propriedades, CTs, Clube Social, que está, para nossa surpresa, a gente confia muito na situação econômica do país a partir do ano que vem. A gente tem informações muito positivas, se Deus quiser. Como brasileiro, torço muito para isso, não tenho dúvida que o Brasil, ano que vem, vai ser muito melhor. Então, se você for analisar, nós já temos praticamente uma equação. Então, eu tenho como fazer essa... Não preciso enforcar o meu time de futebol. Não preciso sangrar da forma que o Flamengo sangrou, porque nós estamos mais ou menos ali balanceados. Então, para nós fica muito mais, não digo fácil, tranquilo, porque a situação lá também não é boa. Mas você tem ali praticamente... O que você precisa saber agora é saber gastar. Saber comprar, saber vender, voltar à credibilidade do mercado. Por isso que eu não abro mão de ter um grande time. E mesmo porque, o Zinho sabe, time de futebol não se faz só com dinheiro, se faz com isso que nós estamos fazendo. Um grande monitoramento para contratar a peça certa, o atleta pontual, que é o que se fazia antes, contratava por quantidade, sem aquele monitoramento. Por isso que a primeira coisa que nós fizemos foi reestruturar novamente o nosso Cifute, que é o departamento de monitoramento, para que a gente não erre, para que você vá ali em toda a minutagem do atleta, por tudo que ele fez, por tudo que ele passou. Então, essa é a diferença do Corinthians hoje para o Flamengo em 2012. Como é que você encaminha o Corinthians para a próxima temporada? O Corinthians vai brigar pelo título brasileiro, pela Copa do Brasil, pela Copa Sul-Americana. Como é que você coloca o Corinthians na próxima temporada? Ganhar com consequência, Pascoal. Eu vou montar um time para ganhar tudo. Eu vou ganhar um time para estar sempre ali em cima, mesmo porque hoje nós temos uma das 3 maiores folhas do país. Nós já temos uma receita para ter um dos 3 melhores times do país. Nós diminuímos essa folha com esses atletas que tinham um salário pelo tamanho que eles eram, grandes jogadores,
tinham o salário deles merecido, e hoje nós não temos. Então nós podemos transformar esses salários em outros atletas com a mesma qualidade, vamos dizer assim, com um esquema de jogo, com a mesma filosofia que o Mano vai implantar, e é aí que vai ser formado. Por isso que nós estamos trabalhando em peças específicas, Pascoal, para que a gente não erre. O Rubão vira e fala numa entrevista, acabou a farra para os rivais. Quer ouvir? Vamos colocar? Vamos, pode colocar. Vamos colocar e aí a gente entende depois qual vai ser o papel do Rubens Gomes, do Rubão, nessa diretoria, já que é próximo ao presidente também. Eu posso te falar e te afirmar, o Corinthians será um time competitivo. Isso não tem a menor dúvida. A metodologia, como eu te falei, mudou. Hoje, nós estamos consultando uma central de mercado, que é o Cifute. Ele dá todas as estatísticas dos jogadores que nós queremos. Nós sentamos com o Mano, eu, presidente e o Mano, analisamos o que ele queria e estamos no mercado trabalhando dessa forma. O Corinthians será um time competitivo. Acabou a farra de Palmeiras, Flamengo. Nós vamos brigar com eles de igual para igual. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Nós vamos brigar com eles de igual para igual. É difícil, é muito difícil você remontar um time. Deixa eu deixar bem uma coisa bem clara, viu? Claro. Quando ele fala acabou a farra, não é que o Palmeiras e o Flamengo estão numa farra. É que agora vai ter o Corinthians também para essa farra. Não são só eles. Ele vai ter o Corinthians, porque você mesmo disse, o Corinthians com um time, de uma certa forma, com uma certa idade, desmontando o elenco. Chegava uma peça, desmontava. Chegava outra, desmontava. Chegamos a uma semifinal de uma Sul-Americana, chegamos a uma final com o Flamengo, que é um dos melhores times do país hoje, com esse time. Imagina nós agora com um planejamento, coisa que não tinha no Corinthians há muito tempo, que é o que eu falei, usavam muito o Corinthians como intermediário, que não vão usar o Corinthians mais como intermediário, e é onde esse atleta será a nossa terceira receita, será a última receita. Porque primeiro nós temos que ter um time, para ganhar e disputar tudo. Isso nós não vamos abrir mão. E quando ele fala acabou a farra no seguinte, não só vai ter mais esses dois, vai ter nós agora também, como tem outros, como tem Atlético, então, como tem o Grêmio que chegou, enfim. Aí... Mas nós vamos estar nesse bolo aí dessa farra. É o seguinte, eu fiquei muito desagradado em ouvir dizer que você ia tirar o nome de Joaquim Grava do centro de treinamento. Confesso para você, eu fiquei muito desagradado. Pascoal, porque a trajetória do Joaquim no Corinthians, a gente vai... Você pode mudar todo o departamento médico, pode fazer... Assim, trocar o nome me desagradou. Pascoal, eu sou empreendedor, eu sou empresário. O Corinthians é uma grande empresa. Eu tenho que pensar na empresa. Eu não posso pensar no Augusto, na minha vaidade ou qualquer coisa que seja. Eu tenho que pensar numa grande empresa que eu estou administrando. E eu tenho que buscar recurso de tudo quanto é forma que eu possa buscar. O CT é um nome que tem uma visibilidade enorme. Joaquim Grava é um excelente médico, tem uma história no Corinthians. Por que não podemos colocar o nome dele em uma outra situação, no departamento médico, no campo, enfim, qualquer outra situação? Eu já tenho, para você ter uma ideia, de 4 a 5 propostas que nós estamos analisando. Eu tenho que pensar hoje no Corinthians como uma grande empresa. Eu tenho que administrar o Corinthians como uma grande empresa. Eu tenho que administrar o Corinthians para 35, 36 milhões de torcedores. Eu tenho que pensar como um empreendedor. E aonde eu vou buscar receita? Aonde o Corinthians tem de melhor para oferecer? São os name rights, são as propriedades. E eu tenho que pensar como... Dá para manter uma homenagem e fazer essa venda também? Casar o nome com a homenagem? Podemos, é tudo coisa que nós estamos estudando. Não é algo pessoal com o Grava? Não, ao contrário, eu nem conheço o Grava, conheço de nome, tem uma história no Corinthians. Eu não tenho nada pessoal com ninguém, Pedro, ao contrário, eu sou um cara de diálogo com todos, sou um cara que fiz minha campanha sem atacar ninguém, tentaram destruir a minha vida, a vida da minha família, e ao contrário, hoje nós estamos no clube, trazendo todos os bons corintianos que tenham ideias boas para que a gente possa tirar o Corinthians dessa situação. A campanha, a eleição acabou, agora todos nós somos corintianos. É um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo e dos que mais ganhou títulos pelo clube. Essa entrevista foi para o Fred Gomes e eu queria saber nessa conversa o que foi passado diferente disso para dar essa não sei se esperança é uma boa palavra, mas essa vontade de tê-lo no Corinthians, olhando a posição que ele ocupou. Não tem nada diferente. O que eu comentei, que é o que eu falei aqui, a ligação foi, me interessa alguns atletas, podemos sentar para conversar, sim, e eu acho que essas coisas têm que ser pessoalmente, por isso que eu quero sentar olho no olho. Tem data para sentar? Está caminhando para ser amanhã. Amanhã? É. Você com o Landim, Braz, você com quem? Com o Braz, nós com o Braz.
Então, uma reunião amanhã, então, para conversar sobre o Gabigol e possíveis trocas. Para que a gente possa... Aqui em São Paulo. Para que a gente possa olhar no olho. Arrumou pauta. Me interessa esse, não dá, vamos para outro. Ele interessa esse, Augusto. Dá, não dá. É assim, o futebol assim, o não nós temos que partir agora pro sim. O Gabigol nos interessa, como ele mesmo falou, é um dos melhores jogadores e o Corinthians está atrás dos melhores. Se não tiver negociação com o Gabigol, existem outros jogadores? Já tem mais 2 sendo monitorados, se não der o Gabigol, já tem outro. Desse quilate? Olha, é um pouco mais novo, com uma qualidade tão quanto, um centroavante nato. Centroavante.